Eu me chamo Marcel Gonçalves dos Santos, eu sou desenvolvedor web full stack, e vocês podem me encontrar nas redes sociais, principalmente Twitter e LinkedIn, com esse arroba, né? Arroba Marcel G. Santos. Eu sou evangelista do PHP-SP, então eu faço parte da comunidade de desenvolvedores PHP de São Paulo, e a gente aqui é responsável por várias iniciativas, desde meetups mensais, obviamente, né, quando não tinha pandemia, curadoria de eventos, a mentoria, entre outras coisas. O que é arquitetura de software? Então, a arquitetura de software é um conceito, às vezes, muito místico, né, muito confuso, que traz ali um medo, né, por parte da maioria dos desenvolvedores, porque passa um conceito muito amplo, muito inalcançável, e, na verdade, é só algo que é da nossa experiência como desenvolvedor, como desenvolvedora. Então, aqui eu vou tentar tirar esses medos, essas mistificações sobre o que é arquitetura. E vou falar da minha experiência também, que eu tinha esses receios, eu tinha esses medos alguns anos atrás da minha carreira, e algumas dúvidas sobre a compreensão do que é arquitetura de software. Então, vamos lá, né? A arquitetura de software, ou a arquitetura de um sistema, né, ele consiste na gente definir quais são os componentes desse software, né, os componentes principais, como são suas propriedades externas e os relacionamentos que eles têm com outros softwares. Então, se a gente pensar de uma forma macro, né, a gente consegue enxergar elementos principais dentro do nosso software, né, e eles têm características externas e conversam entre si. Né? É sobre isso que se trata a arquitetura de software. E trazendo algumas informações de algumas pessoas que são importantes, né, que são relevantes, relevantes não é a melhor palavra, mas que são mais experientes, né? Eu trago aqui um quote do Martin Fowler falando o que é arquitetura, do que se trata uma boa arquitetura. Tá? Então ele fala que uma boa arquitetura é importante. Caso contrário, se torna lento e mais caro adicionar novas funcionalidades no futuro. Tá? Então, aqui o Martin Fowler ele relaciona uma boa arquitetura com a capacidade de a gente adicionar novas funcionalidades no software de uma maneira previsível, né, de uma maneira que isso não seja caro, que não seja lento. Tá? Beleza. Trouxe um outro coach aqui do Martin Fowler falando sobre também o que é uma boa arquitetura. Então, ele fala que uma boa arquitetura é algo ou aquilo que suporta a sua própria evolução. E ele está profundamente entrelaçado com a programação. Tá? Então, aqui a gente tem a relação entre programação e arquitetura. E esses conceitos, né, por parte de várias pessoas, de várias referências da área de tecnologia, como Martin Fowler, Uncle Bob, Ward Cunningham, às vezes, por si, acaba sendo complicado para a gente compreender. E eu, durante um momento de filosofia, de compreensão, de entendimento, de pensamento sobre arquitetura, eu defini alguns pontos que eu acho que eu considero uma boa arquitetura, tá? Então, uma boa arquitetura, segundo ali a forma como eu pensei, como eu tentei entender o conceito, ela, né, torna evidente a organização do código. Então, quando a gente tem uma boa arquitetura, a gente consegue entender como o código é organizado, como aqueles elementos do software se relacionam, né, o que cada elemento do software expõe um para o outro. Uma boa arquitetura também permite evolução do código com pouca fricção. Então, o que é uma evolução do código com pouca fricção? É aquela evolução que a gente tem, que normalmente tem poucos efeitos colaterais, que tem poucos problemas causados por conta de uma evolução de código, de uma criação nova de funcionalidade. E quando a gente fala de software, né, a gente não fala do software per se, né? O software ele não tem que ser algo só lindo, bonito dentro do teu escopo de código, né? Ele tem que entregar um valor de negócio para o cliente, né? Então, se a gente, por mais lindo que seja, né, um código tenha clean code, bem organizado, siga padrões, se ele não entrega valor de negócio para o cliente, ele não é algo útil. Então, um terceiro ponto de uma boa arquitetura, ele tem que entregar o valor de negócio de forma consistente. Então, uma boa arquitetura traz isso para a gente, né? A gente consegue dar valor de negócio sempre de forma ritmada. E garante a qualidade e a confiabilidade do software, né? Então, eu disse que um software que não entrega valor de negócio não é útil, mas também um software que entrega valor de negócio e não tem uma qualidade interna
pode ocasionar problemas como erros, bugs e falta de confiança por parte do cliente. Então, uma boa arquitetura também garante que a qualidade e confiabilidade do software é boa. Tá? Falando ainda sobre a arquitetura de software, ela permite lidar com a complexidade de software de forma mais controlada. Então, a arquitetura está relacionada com o grau de complexidade que o software tem. E quando a gente fala sobre complexidade, é interessante que a gente entenda dois conceitos. Tá? Então, é interessante que a gente entenda o que é complexidade acidental e o que é complexidade essencial. Falando um pouco sobre elementos dentro do nosso code base, dentro do nosso código, a gente tem um conceito chamado domínio. Tá? Então, domínio ele é basicamente o coração do software. É onde estão as regras de negócio. Tá? É aquele código que a empresa que contrata a gente paga para a gente fazer. É aquilo que está relacionado à resolução de problema do usuário no nosso software. Isso é o domínio, ele é o coração do nosso software. E trazendo mais um pouco de pessoa bastante importante, né, da comunidade de software, que é o Eric Evans. Ele foi a pessoa que cunhou um termo Domain Driven Design. Ele fala que o coração do software é a capacidade, o coração do software é a sua capacidade de resolver problemas relacionados ao domínio para o seu usuário. Então, o coração do software, o domínio, né, ele resolve um problema para o seu usuário de forma específica. E o domínio, por si só, ele tem uma complexidade intrínseca a ele, né, que é a complexidade do problema a ser resolvido. Então, se a gente tem um problema simples que a gente vai resolver para o nosso usuário, essa complexidade intrínseca do domínio é uma complexidade simples. Se a gente tem algo um pouco mais complicado, essa complexidade intrínseca ela vai ser um pouco mais complicada. Tá? E isso traz algumas ponderações que a gente tem que fazer no momento que a gente desenvolve. Tá? Uma outra complexidade que a gente tem, né, além da essencial, é a complexidade acidental. Então, a essencial ela está relacionada com aquilo que é o domínio, o problema que a gente vai resolver do software, ou seja, intrínseco. A gente não tem como se livrar dela. Né? Então, se a gente tentar se livrar dela, a gente não vai resolver o problema que o usuário quer. E a gente tem a complexidade acidental, que é aquela que é decorrente da solução adotada. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Então, quando a gente está desenvolvendo e a gente escolhe entre monolitos ou microserviços, um framework A ou B, banco de dados relacional ou não relacional, isso é complexidade acidental. Tá? Por quê? Porque, na teoria, a resolução de um determinado domínio ele pode ser feito, entre aspas, de uma forma ou de outra. Só que essa decisão que a gente tem, essa decisão técnica, ela pode influenciar na complexidade. Então, por exemplo, eu tenho um software que, pela característica dele, se daria muito bem com monolitos modulares, né, que até é um assunto de hoje que vai acontecer na CodeCon logo após o almoço. De repente, eu passo a utilizar microserviços por uma decisão de arquitetura, eu estou trazendo um grau de complexidade maior de manutenção, de utilização de ferramentas, por conta de uma decisão técnica. Então, estou adicionando uma complexidade acidental no desenvolvimento desse meu software. Tá? E a complexidade essencial é aquilo que é inerente ao problema a ser resolvido. Tá? Então, a gente não tem como largar ela da construção do software. E como exemplo, né, para vocês, aqui tem um exemplo de complexidade essencial. Então, se a gente pensar na coordenação de motoristas de aplicativos, né? Isso é, quando a gente está lá no evento, lá na CodeCon presencial, que Deus queira que aconteça de forma presencial ano que vem, e a gente utiliza um aplicativo de carona, de motorista. Então, quando a gente clica no botão para pedir um chamado, pedir uma corrida, o aplicativo ele tem várias coisas que acontecem por trás que são inerentes ao problema a ser resolvido. Então, o aplicativo ele vai identificar o motorista nas imediações, vai procurar o usuário, vai verificar se o motorista ele já está finalizando a corrida dele, vai verificar se esse motorista aceita a corrida. Então, tudo isso é relacionado ao problema. Não tem como você construir um aplicativo de carona sem ter isso, porque senão ele não resolveria um problema do usuário final. Então, isso é o que a gente conhece como complexidade essencial e faz parte do problema. Tá? E a complexidade essencial, ela não pode ser evitada, porque ela está relacionada com a complexidade do domínio. É ela que a gente utiliza para resolver, é ela que a gente resolve quando a gente está programando. Tá? E o que isso tem a ver com a arquitetura? Tá? Então, a arquitetura de software, ela influencia na complexidade acidental do código
de forma positiva ou negativa. Então, a arquitetura de software, ela influencia na complexidade acidental. Tá? E tem um outro quote que eu trouxe de uma pessoa bem conhecida, né, na comunidade, quando se fala de arquitetura, que é o Neil Ford, que ele fala o seguinte: é dever do arquiteto resolver problemas inerentes à complexidade essencial sem introduzir complexidade acidental. Então, olha só, né? Então, a gente relacionou o conceito de arquitetura com o conceito de complexidade essencial e acidental, né? E um quote desse autor sobre conceito de arquitetura, que ele fala que é dever do arquiteto, então, resolver problemas inerentes à complexidade essencial, que é aquilo que a gente não remove do software, sem introduzir complexidade acidental, que é o que a gente pode controlar. Agora eu vou falar para vocês sobre algo que traz bastante dúvida dentro dos estudos que a gente tem sobre arquitetura, né? Que é a diferença entre arquitetura e design de software. Então, existe uma linha tênue que delimita essa diferença entre arquitetura e design de software. Isso causa bastante confusão nas pessoas. Tá? Eu, por exemplo, quando eu aprendi bastante coisa relacionada a desenvolvimento de software, quando eu aprendi sobre padrões de projeto, princípios de design, entre outras coisas, isso me causava bastante dúvida. Conceitos de arquitetura é tudo isso que a gente vai ver nessa palestra. Então, são as definições de arquitetura, sobre conceito de arquitetura e design de código, são sobre padrões arquiteturais, é sobre design de código. Então, a pessoa que é arquiteta de software vai olhar para isso. E tudo isso seguindo boas práticas. Então, clean code, utilizando ferramentas de análise estática, tipagem, entre outras coisas. Tá? E para o arquiteto ou arquiteta de software, a gente deve levar em consideração a estratégia da empresa na tomada de decisão técnica. Não adianta a gente ter uma empresa pequena, enxuta, e a gente tomar decisões de arquitetura muito robustas ou talvez muito complexa para a equipe que se tem. Assim como não faz sentido também você ter uma empresa grande, que você tem um desafio técnico muito alto, e você pecar na hora da decisão arquitetural. E essa pessoa, né, ou essas pessoas, eles podem atuar como um guia técnico para a equipe que vai conduzir o projeto, a arquitetura, a implementação, vai fazer code review, vai sugerir melhorias de código, vai sugerir alterações na arquitetura, vai sugerir outras formas de implementação. Então, o papel de arquiteto ou arquiteto de software está relacionado a isso. Né? E também ele pode ser exercido de forma transversal, isso é, pode estar espalhado entre várias pessoas da equipe. Você não precisa necessariamente ter uma pessoa só que cuida da arquitetura, você pode ter várias pessoas. Inclusive, isso é saudável, né? Então, uma decisão tomada por várias pessoas, ao meu ver, é muito mais robusta do que uma decisão tomada por uma pessoa só. Obviamente, né? Levando em consideração o contexto. E também ajuda a evitar uma coisa bastante conhecida no mercado chamado de Ivory Tower Architect, ou arquiteto na Torre de Marfim. Então, quem nunca se deparou com uma situação como essa, né, que a gente tem um arquiteto na Torre de Marfim ali em cima, ele simplesmente, ou ela simplesmente faz definições sobre software, né, sem, muitas vezes, consultar a equipe de desenvolvimento, e às vezes sem entender, né, o software por si só da equipe de desenvolvimento, né. E tem aqui um outro coach de uma pessoa bastante conhecida da comunidade, que é o Pat Kua, né, ele fala muito sobre liderança técnica, que ele fala o seguinte: fique longe, né, da síndrome do arquiteto na Torre de Marfim. Ele fala ali o seguinte: se você não gasta tempo com código, você corre o risco de estar invocando o Antipater, né, o arquiteto na Torre de Marfim. Isso pode levar a decisões técnicas sem compreensão das reais implicações para implementação ou manutenção. Então, quem não está perto do desenvolvimento do software, quem somente, vamos assim dizer, né, das cartas, né, e fala sem ter muita compreensão, pode ser que isso não seja muito saudável para a equipe. Legal, a gente está falando sobre arquitetura, a gente definiu ali o que é arquitetura e o que é design, que é uma dúvida muito que muitas pessoas têm na comunidade, e uma outra dúvida que as pessoas costumam ter é o que são estilos e padrões arquiteturais. Tá? Então, um estilo arquitetural, ele define como o código é organizado sob uma perspectiva de alto nível. Isto é, como os módulos de uma aplicação estão relacionados. Tá?
E em estilo arquitetural, quando a gente fala, a gente costuma falar de coisas mais amplas, né, de coisas um pouco mais genéricas. Então, tem aqui alguns exemplos de estilos arquiteturais que são bastante conhecidos para vocês, acredito que muitos deles são, que é a arquitetura monolítica, a arquitetura baseada em componentes, cliente-servidor, camadas, pipes and filters, orientada a eventos. A gente também, a arquitetura orientada a serviços, publish, subscribe, a arquitetura de plugins, de microserviços, a arquitetura REST. Então, tudo isso que eu passei para vocês são estilos arquiteturais. E se vocês olharem, de fato, né, o REST ele é um estilo arquitetural. A gente não tem uma definição muito um pouco para baixo ali de como a gente vai implementar. A gente pode implementar de várias formas. A gente pode, talvez, implementar utilizando monolito, utilizando a arquitetura limpa, por exemplo, né? Então, esses são os estilos. Ele traz uma compreensão mais ampla daquele conceito de software, né? E um padrão arquitetural, ele já é algo mais específico, né? Ele é uma solução reutilizável para um problema comum de arquitetura, né? Dentro de um contexto específico. Então, a gente pode dizer, né, que o padrão arquitetural ele é uma forma de implementar um estilo arquitetural. E dentro disso, né, a gente tem outros exemplos que são bastante conhecidos. Então, a gente tem o famoso MVC, a gente tem a arquitetura cebola, ou Onion Architecture, a gente tem a arquitetura hexagonal, que também é chamada de Ports and Adapters, a arquitetura limpa, ou Clean Code, a gente tem CQRS, Event Sourcing, e entre outros. Então, aqui, né, traz uma compreensão um pouco mais clara sobre o que é estilo e sobre o que são padrões, né? Então, o estilo, ele olha de uma forma um pouco mais ampla, e o padrão, ele é uma aplicação de um estilo. Ele ali, de fato, é uma técnica que te fala a forma como você relaciona os elementos da tua arquitetura e quais problemas aquela técnica resolve. Perfeito? E falando, né, agora que eu fiz todo o embasamento técnico e teórico sobre arquitetura, que é importante, que me ajudou bastante, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de padrões arquiteturais e como eles funcionam, o que eles resolvem, tá certo? Então, um padrão bem conhecido, né, é o famoso arquitetura espaguete ou Big Ball of Mud, né? Então, na literatura relacionada a design de software, né, o Big Ball of Mud, ou grande bola de lama, ele normalmente se referencia com a arquitetura mal definida. E quando a gente tem uma arquitetura dessa forma, correção e evolução de código se torna um desafio muito grande, né? Além da dificuldade de compreender o código, né? Aquele código que a gente entra, não sabe o que faz, não sabe o que faz, não está muito claro. A gente mexe num lugar, outro lugar quebra. A gente fica com medo de fazer evolução. Então, se vocês analisarem, isso contrasta com aquelas propriedades que eu disse lá no começo, de trazer como eu posso dizer, valor de negócio para o cliente de forma ritmada. Se a gente tem medo, se a gente tem bloqueios em relação a evoluir o código, a gente não consegue fazer isso de forma ritmada. Quando a gente tem código que a gente tem que ele está nesse formato de Big Ball of Mud, a manutenção se torna difícil. Tá? E quem nunca viu um código dessa forma, né? As pessoas que cunharam esse termo, né, o Brian Foote e o Joseph Yoder, ele fala o que é um Big Ball of Mud. Eles falam que uma grande bola de lama é uma selva de código espaguete, aleatoriamente estruturado, espalhado, desleixado e cheio de fita adesiva. E tem um quote aqui que eu peguei aqui num contato, num curso que eu fiz com o Rodrigo Branas, que eu achei ele muito interessante. Né? Ele fala o seguinte: questões sobre ser desnecessário ou acessível não é o ponto. Né? Design é inevitável. A alternativa a bom design é mau design, não nenhum design. Então, o que ele diz aqui? Né? Ele diz o seguinte: a gente não tem que escolher se a gente tem arquitetura ou não, se a gente tem design ou não. Uma alternativa a um bom design ou uma boa arquitetura é um mau design, uma má arquitetura. Não é tipo, não tem arquitetura. Então, a gente tem a arquitetura MVC, tá? Que é bastante famoso. E o MVC ele é o padrão Model View Controller, né? Ele ficou bastante conhecido com a popularização de frameworks web. Então, quem mexe com Rails, Laravel, Symfony, Django, entre outros frameworks, conhece muito bem o MVC. E, inclusive, teve até uma pergunta na internet, eu não lembro, foi de uma mulher sobre o que o pessoal tinha contra o MVC, e foi até interessante, né, porque o MVC
dependendo da perspectiva que você vê, ele pode ser algo positivo e algo negativo para você. Eu entendo que ele é só uma ferramenta e ele é bom e ruim, dependendo do estágio ou da solução que você quer dar para o seu problema. Então, para mim, MVC é muito interessante, porque eu, como desenvolvedor PHP, há bastante tempo atrás, eu fazia um código espaguete, igual aquele do Ryu, vocês viram lá, né? Brincadeira, mas procedural, sem muita organização. E foi o MVC que me trouxe esse entendimento de organização de código, de arquitetura, por assim dizer. Tá? E ele permite com que a gente separe as camadas da aplicação em controller, model e view. Então, basicamente, o controller ele recebe a requisição HTTP e orquestra o acesso ao modelo e a renderização de view. Então, o controller ele é o cara que faz a mediação. Ele recebe a request, ele chama a model para realizar uma regra de negócio, recebe uma resposta da model e imprime isso na tela para a gente ter uma representação final para o usuário daquela operação que ele fez. A camada é responsável pelas regras de negócio e acesso a dados, né? Então está ali onde acontecem as regras de negócio, ali, o coração do sistema. E a view é a camada para a representação visual que vai ser enviada ao cliente. Então, a gente tem aqui um diagrama aqui básico, né, sobre o padrão Model View Controller. E, como eu disse, ele tem uma vantagem bem boa, né, que ele é de fácil compreensão, ele foi amplamente conhecido, ele é amplamente conhecido entre desenvolvedores e desenvolvedoras. E ele costuma ser a porta de entrada, né, para a compreensão e utilização de padrões de arquitetura no desenvolvimento do software. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. MVC é bom ou ruim? Cara, para mim ele é bom. Por quê? Porque ele me tirou de um desenvolvimento totalmente desorganizado e me trouxe um nível ok de organização. Beleza, mas ele se torna suficiente para tudo? Não. Tem situações que ele se mostra insuficiente. Então, quando a gente está construindo aplicações mais modernas, que demandam uma regra de negócio um pouco maior, ele se torna insuficiente para a utilização de código. E isso pode levar para a gente a outros problemas. Né? Então, ele pode levar a gente, por exemplo, a ter um antipadrão chamado Fat Controller, que são aqueles controllers gigantescos que a gente tem, que tem um monte de regras de negócio. Né? E isso traz um problema para a gente, né? Então, ele faz com que o nosso código ele seja altamente acoplado ao mecanismo de entrega. Então, se a gente tem, por exemplo, muita regra dos nossos controllers, quando a gente precisar reutilizar essa regra, por exemplo, a gente adicionou uma nova forma de interagir com o software via linha de comando. E a gente quer reaproveitar essa regra que tem os controllers, a gente não consegue, porque ele está acoplado ao controller. Então, isso é um antipadrão, isso o MVC acaba fazendo acontecer. E, de novo, já cansei de fazer controller gigante com um monte de código de regras de negócio, tá, galera? Isso faz parte da evolução da experiência das pessoas como desenvolvedores, tá? Isso não é um problema, desde que seja algum estágio passageiro na nossa vida como profissional, perfeito? Beleza. Então, avançando um pouco, né, a gente tem um conceito de arquitetura em camadas. Então, a arquitetura em camadas ela é utilizada para separar o nosso código, né, organizar nossa aplicação em camadas com responsabilidades específicas. E cada camada, ela depende somente das camadas abaixo, direto ou indiretamente. E ela não tem conhecimento das camadas de cima, perfeito? Então, eu tenho aqui, por exemplo, as camadas, né, da organização de arquitetura em camadas. Então, a gente tem a camada de User Interface, Application, Domain e Infraestrutura. Então, a camada de interface do usuário, ela é responsável por exibir informações e interpretar comando. Então, ela é aquela que está de frente com o teu usuário final. Ela tanto vai receber uma interação dele, quanto vai dar uma resposta para esse teu usuário daquela interação que ele fez, perfeito? Então, essa é a camada de interface do usuário. A camada de aplicação, ela simplesmente conecta a interface do usuário com o nosso domínio, com a parte interna, com as regras de negócio do nosso código. Então, normalmente, ela é bem fininha, certo? O domínio é onde a gente tem os conceitos e regras de negócio, né, do nosso software, elas são relacionadas ao domínio, né, ou seja, ela é o principal foco do Domain Driven Design. Então, quando a gente fala de Domain Driven Design, a gente não fala sobre aquelas outras camadas, a gente fala só sobre esse conjunto, esse espaço de problema específico, né, não necessariamente os outros.
A infraestrutura, normalmente, é a camada que fornece recursos técnicos para a gente. Então, é através dele que a gente vai gravar em banco de dados, escrever arquivos, comunicar via rede, entre outras coisas. E o Eric Evans, né, que é o criador do conceito de Domain Driven Design, ele fala o seguinte, né, isolar o domínio, a implementação do domínio é um pré-requisito para o Domain Driven Design. Então, olha só, né, o quão importante aí é o conceito de separação de camadas e isolar o domínio das outras camadas para um desenvolvimento de software mais robusto. Né? Evoluindo um pouco, a gente começa a entrar no que a gente chama de arquiteturas limpas, né? Que, na verdade, não é uma só, são várias. A gente tem a arquitetura hexagonal, que também é chamada de Ports and Adapters, Onion Architecture e Clean Architecture. Aqui eu vou falar sobre a arquitetura hexagonal, tá? Mas lá no final eu vou fazer uma relação com a arquitetura limpa. Então, o que é a arquitetura hexagonal? Né? Ela também é conhecida como a arquitetura Ports and Adapters, criada pelo Alistair Cockburn, né? E foi descrita no seu blog em 2005. Então, quem é Alistair Cockburn? Né? Ele é uma das pessoas bastante conhecidas na comunidade de software, né? Ele foi um dos signatários do desenvolvimento ágil, foi uma das pessoas que concebeu esse conceito de arquitetura Ports and Adapters. Curiosamente, eu tive a honra de ter ido numa palestra dele no Nubank aqui em São Paulo, então foi muito massa. E ele fala o seguinte, né? Ele fala que a arquitetura hexagonal permite com que uma aplicação seja igualmente guiada por usuários, programas, testes automatizados ou scripts de batch e ser desenvolvidas e testada em isolamento. Né? Isso aqui é a regra para a gente entender a arquitetura hexagonal. Dos seus runtimes devices e banco de dados. Né? Então, qual que é a sacada aqui da arquitetura hexagonal? Né? É pensar na aplicação como um artefato central de um sistema, né? Em que toda entrada e saída ela acontece através de portas que isolam essa aplicação. Então, a gente vai ter uma aplicação que é o ponto central do nosso software, certo? Essa parte da aplicação ela é isolada, e todas as comunicações que a gente tem é feita através de portas, tanto comunicação para dentro quanto comunicação para fora, perfeito? E o que isso traz a gente? Isso faz com que a gente isole essa aplicação de ferramentas externas ou mecanismos de entrega. Então, por exemplo, se eu tenho uma porta que faz uma determinada operação, sei lá, criar um usuário, se a gente isola de mecanismo externo, um framework web pode chamar essa operação de criar usuário, uma linha de comando pode chamar essa operação, uma ferramenta de fila pode chamar essa operação, entendeu? Então, a gente isola a nossa aplicação de elementos externos. E a aplicação ela não deve saber com quem ela se comunica e nem se comunica com ela. Ela deve existir de uma forma ali isolada, por assim dizer. Né? E por que a galera chama de arquitetura hexagonal? Né? Porque quando ela foi concebida primeiramente, né, o Alistair Cockburn usou os lados de um hexágono para poder definir quais são as portas de entrada e as portas de saída. Né? Então, ali na esquerda, na parte verde, vocês podem ver que tem portas de entrada de aplicações REST, né? Então, são TP, de linha de comando, de views, né? De uma interface de usuário, entre outras coisas. E da parte da direita, né? Que é a parte laranja, que tem a comunicação externa, que é lidar com uma lib de SMS, uma lib de e-mail, Elasticsearch, um ARM. Só que, né, se vocês pararem para analisar, não necessariamente a gente tem 6 lados, né? Porque você pode ter muito mais coisas entrando e saindo, ou muito menos, né? Você pode ter, uma aplicação simples que eu tenho uma conexão HTTP em console e ele se comunica com o banco e com o e-mail. Ponto. Tem 4 lados. Vai virar o quê? Vai virar uma arquitetura quadrada? Não faz sentido, né? Então, foi por isso que deixou de se usar a arquitetura hexagonal e passou a utilizar o conceito de ports and adapters. E o que uma porta é? Né? Uma porta é um ponto de entrada ou saída da aplicação e ela é representada por uma interface na sua linguagem de programação. Um adaptador ele é simplesmente uma implementação do mundo externo e aplicação. Então, basicamente, a interface ele fala qual que é a intenção, né? Então, uma porta ele te dá a intenção de comunicação com a aplicação e um adaptador ele é a implementação dessa comunicação. E quando a gente costuma falar de arquitetura hexagonal, a gente normalmente costuma separar a aplicação em camadas. Então, são camadas de infraestrutura, aplicação e domínio, perfeito? E tem um outro conceito importante que é chamado de regra de dependência, tá? Então, a regra de dependência, ela sempre acontece de fora para dentro.
Então, isso é, as camadas internas não têm conhecimento da camada externa. E foi aquilo que eu falei para vocês, né? A arquitetura hexagonal, ela faz com que o teu centro, a tua aplicação, ela seja isolada. E essa regra de dependência faz exatamente com que as camadas externas não tenham conhecimento das camadas internas. Então, falando sobre as regras de dependência, eu trouxe aqui um desenho para vocês, tá? Então, eu estou mostrando ali 3 círculos para vocês, né? O domínio, que é aquele círculo interno, perfeito? Então, ele tem todas as informações de regra de negócio, tá? É aquilo que a gente escreve, que a empresa que contrata a gente paga a gente para a gente escrever. A gente tem a camada do meio, que é a camada de aplicação, ou seja, aquela camada fina que faz o intermédio entre a infraestrutura, a parte de fora, e a parte de dentro da nossa aplicação, e a infraestrutura, que é aquela camada mais externa, que é por onde as informações entram e saem da nossa aplicação, perfeito? Então vamos pensar numa aplicação simples lá, naquele meu, naquela minha operação dentro do domínio simples de criar usuário, perfeito? Então eu tenho ali no controller, se vocês olharem, eu tenho uma classe, por exemplo, chamado PostUser. Então, ele veio através de uma requisição PostUser, ou seja, eu vou criar um usuário, eu desempacoto aquela request na forma de um objeto, tá? E eu pego e me comunico com a camada de aplicação. Então, a camada de aplicação ela é algo genérico. Então, por exemplo, eu vou ter um application service chamado CreateUser, tá? Esse camarada, esse application service, ele é o ponto de interação com o nosso domínio, tá? Então, se eu quiser me comunicar com o meu domínio, com a minha aplicação para criar um usuário, seja via controller, seja via linha de comando, eu sempre vou fazer através desse application service. E esse cara, ele conhece o domínio. Então, olha as setinhas, né? Então, o controller, ele usa o application service, e o application service, ele conhece o domínio. Então, o application service, ele conhece as suas entidades, conhece seus repositórios, suas exceções de domínio, seus domain service, eventos, entre outras coisas. E é o application service que orquestra o teu domínio. Então, ele usa o seu domínio, perfeito, para poder fazer uma operação. Então, vamos supor que minha operação de criar usuário, eu consulto um repositório para ver se o e-mail do usuário já existe, consulto um repositório para ver se o CPF já existe. Se não existir, eu crio uma entidade de usuário, essa entidade de usuário vai validar para ver se aquele objeto é consistente, se as regras de negócio definida para minha aplicação se aplica, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma regra de negócio específica que verifica uma característica do cliente dentro dessa entidade. E se tudo estiver ok, eu persisto ela na base de dados, por exemplo, e envio um e-mail. Aí vocês vão perguntar e vão falar, pô, Marcelo, mas você falou que as camadas internas de domínio ou de aplicação não conhecem as camadas externas. Gravar em banco de dados é uma operação da infraestrutura. Pô, já conhecendo a infraestrutura. Não, ele não está conhecendo. Graças ao princípio da inversão de dependência, a gente faz com que essas operações, né, dependam de uma interface, né, ou seja, quando o application service for persistir em entidade de usuário, ele vai depender de um contrato. E esse contrato está dentro da cada domínio. E pouco importa quem implementa esse contrato. Se é um repositório que utiliza um ORM, se é um repositório que grava num sistema de arquivo, se é um repositório que grava em memória, pouco importa. E quem depende dessa interface, né? Quem utiliza ela? Quem depende? O application service, ou seja, ele está usando. E como a gente usou o princípio da inversência, a gente inverte a dependência aqui. Então, a gente deixa de depender de um módulo de baixo nível e a gente passa a fazer com que esse módulo de baixo nível dependa de um módulo de alto nível. Quem lembra disso é o dedo Solid. Então, a gente faz com que essa regra de dependência seja alcançada, tá? Perfeito. Então, a arquitetura Ports and Adapters torna a nossa aplicação isolada de detalhe de implementação e facilmente testável. Então, voltando, né? Então, se eu tenho meu application service e eu torno esse meu application service exposto para a infraestrutura, eu posso plugar qualquer framework aqui fora, que a parte interna da minha aplicação ela é pura. Perfeito? E, para finalizar, né, os últimos slides aqui, eu tenho a arquitetura limpa ou Clean Architecture. A arquitetura limpa, ela foi criada pelo Robert Martin, né, o famoso Uncle Bob, e ela tem muitas semelhanças com Ports and Adapters e Onion Architecture. E as semelhanças se dão principalmente na separação de responsabilidade, que a gente consegue, como eu falei para vocês em vários slides para trás, através da separação de camadas. Aí está aqui um exemplo
bem famoso da Clean Architecture. Se vocês olharem, são coisas similares, com alguns conceitos diferentes, tá? Então, a gente tem as camadas externas, que já são camadas de infraestrutura, semelhante ao diagrama que eu mostrei para vocês anteriores. Tem as regras de dependência também, né, que fala que as camadas externas sempre apontam para as camadas internas e a parte interna não pode conhecer a parte externa. Então, é simplesmente uma impressão sob a visão do Uncle Bob, né, de várias arquiteturas, de vários padrões arquiteturais que foram sendo criados no decorrer da história da computação, por assim dizer. E, né, a regra de dependência é também um elemento importante, um elemento conceitual importante na arquitetura limpa. Por quê? Quando a gente cria um software separado em camadas, né, e que obedece essa regra de dependência, ele se torna facilmente testável, independente de elementos externos, que são um dos princípios também da Clean Architecture. E como conclusão, né, eu digo para vocês o seguinte, né, a arquitetura de software é uma disciplina muito importante no desenvolvimento de software. Né? A arquitetura de software vem para resolver um problema, que é tornar o nosso software facilmente evoluível, né, de uma forma consistente. E existem inúmeros conceitos relacionados à arquitetura de software, né? E eles são fundamentais para a construção de um software com uma boa arquitetura. Né? E esses princípios, eu falei vários deles durante a palestra, alguns ficaram implícitos, são coesão, acoplamento, separação de responsabilidade, toque em princípios como SOLID, inversão de dependência. Aí, se a gente for olhar para DDD, são os building blocks, entidades, objeto de valor, serviços. E isso aqui é só a porta de entrada, né, para o fantástico mundo de arquitetura de software. Então, o que eu trouxe para vocês é aquilo que vai fundamentar, vai pavimentar o interesse de vocês por entender o que é arquitetura de software e por passar a conhecer esses princípios, esses padrões arquiteturais. Galera, vá em frente e divirtam-se, tá? Eu vou deixar aqui as referências para vocês, então vou deixar aqui 30 segundos aqui os slides aqui para vocês, tá? Slides não, um QR Code que vai dar para uma lista de referências, um GIST com bastante referência. Então, se vocês quiserem, tirem foto desse slide aqui, que ele é importante, ele vai levar para referência. E eu vou pedir para vocês que avaliem essa palestra. Falem se vocês gostaram ou não, me marca lá no Twitter, pô, tive dúvida nisso, ou lá no LinkedIn, gostei, não gostei, você poderia ter abordado tal assunto. Então, galera, avaliem. E os slides estão no Speaker Deck, tá ok? Então, speakerdeck.com/Marcel G. Santos.